Salve, salve galera, muito boa tarde a todos. Sexta-feira, dia 11 de abril de 2025, no Esporte Cultura de hoje, o Paysandu já desembarcou em Goiânia para o confronto contra o Vila Nova neste sábado. A gente sabe da rivalidade, né, das equipes, como você falou, mas acredito que no Brasileiro são 38 finais. No Leão, a preocupação dos jogadores e também com o torcedor nas arquibancadas do Mangueirão neste domingo. A gente sente muito, né, sem eles ali para nos apoiar. E temos um bate-papo com um dos artilheiros do Parazão Bampará e do futebol paraense em 2025. Isso e muito mais agora no Esporte Cultura. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte Cultura. Lembrando, como sempre, participe do programa conosco no nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Sextou no Esporte Cultura com a Jordana Crumpanzer. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, Matheus, Arlen. Um abraço para todo mundo que está em casa. E o Arlen Thiago, Arlen que toda sexta-feira está com a gente no Esporte Cultura, mais uma vez aqui conosco. Boa tarde, Arlen. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Jordana, e a todos que nos acompanham aqui no Esporte Cultura. A gente começa o programa de hoje falando sobre o Paysandu, que desembarcou ontem em Goiânia para enfrentar o Vila Nova pela Série B. Bora conferir como chega a equipe bicolor na reportagem da Vitória Monteiro. Depois do empate contra o Goiás na final da Copa Verde, o Paysandu vira a chave e foca na Série B. Neste sábado, o desafio é diante do velho conhecido Vila Nova. O histórico entre os dois clubes é equilibrado, mas com vantagens para o time paraense. Em 22 jogos foram 7 vitórias bicolores, 6 do Tigre e 9 empates. Nos gols, o Paysandu também está na frente, 32-27. A maior preocupação é que o Tigre joga em casa e, como mandante, o Vila Nova costuma ser forte. Das 12 partidas em Goiás, venceu 5, empatou outras 5 e perdeu apenas 2. Já em Belém, o Paysandu manda no confronto. São 5 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Nos últimos encontros das duas equipes, o Paysandu foi melhor. Pela Série B de 2024, vitória por 2-1 no estádio Mangueirão. Na Copa Verde, 2 goleadas históricas, 6-0 em Belém e 4-0 em plena Serra Dourada. Com o histórico, o duelo deste sábado acontece para o time goiano com gosto de revanche. O time chega para enfrentar o bicolor após uma vitória na estreia da Série B por 1-0 em cima do Coritiba e o título do campeonato goiano. Já o Paysandu vem de uma derrota para o Atlético Paranaense em casa por 2-1 e chega para o duelo com 2 desfalques importantes, Nicolas e Rossi, artilheiros do time em 2025, que foram poupados e sequer viajaram. Mesmo com os desfalques, o elenco acredita na força do grupo para manter a boa fase. A gente sabe da rivalidade, né, das equipes, como você falou, mas acredito que no Brasileiro são 38 finais. A gente não tem muito o que escolher, não. Cada jogo é uma final e a gente vai em busca dos 3 pontos. Paysandu que enfrenta o Vila Nova neste sábado. Jordana, um confronto que ganhou um ar de maior rivalidade, muito em função do que houve no ano passado na Copa Verde e também em 2022 na Copa Verde. E agora, já no início da Série B, os dois se encontram. E engraçado que ano passado e em 2022 tinha um personagem principal que agora está do outro lado, né? O Paysandu nesse momento não aguenta mais os times goianos, mas o Vila Nova é um velho conhecido do Paysandu. Acredito que tem tudo para ser um confronto mais equilibrado. O Paysandu pode fazer valer a questão da Copa Verde do ano passado. A pressão vai para o Vila Nova, vai jogar em casa. O Paysandu está com uma equipe mais consistente, mais sólida dentro de campo. Perdeu 2 jogadores importantíssimos para essa partida, que eu acho que eu estou adiantando notícia aí, vou deixar para você. Mas é um confronto que pode ser muito equilibrado. Eu acho que o Paysandu perdendo para o Atlético Paranaense, que é um dos favoritos a subir e favorito ao título da competição, agora precisa dar uma resposta para o seu torcedor em questão de Série B e pode usar esse jogo para ser essa resposta, para ter para garantir 3 pontos importantíssimos, claro, e fazer um jogo muito mais consistente. Confronto que envolve 2 times que perderam na primeira rodada. O Vila Nova perdeu para o Coritiba, 1-0 fora de casa, gol já no finalzinho de pênalti. O Paysandu, como a Jordana destacou, foi derrotado pelo Atlético Paranaense, mas há 7 jogos não perde para o Vila Nova. Inclusive, no ano passado foram 4 jogos, esse foi o último da Série B que o Paysandu venceu por 2-1.
o Paysandu venceu os 2 jogos da final da Copa Verde, 10-0 no placar agregado. No primeiro turno da Série B, empatou por 2-2 lá em Goiânia e na última rodada venceu por 2-1 no Mangueirão. Mas, como a Jordana falou, o Paysandu pode ter desfalques importantes para esse jogo. Como tu avalias esse confronto contra o Vila, Arlen? Olha só, o Paysandu tem um histórico diante do Vila aí, aonde se sobressai, né? A gente sabe as características do Paysandu no último confronto contra o Atlético Paranaense, né? Ali foi uma derrota assim que não demonstrou o que a gente viu dentro de campo. No mínimo ali poderia ter empatado. Vai com esse jogo diante do Vila Nova, o Paysandu tem totais condições, né, de trazer ali no mínimo um empate, tendo em vista os últimos confrontos contra o Vila Nova. O Vila Nova ali, o torcedor do time, ele fica meio angustiado quando ouve falar do Paysandu, né? Porque já fica meio temeroso ali, mas assim, acredito que o time do Paysandu, ele está evoluindo bastante nesses últimos jogos. A gente viu que ele estava numa invencibilidade e eu penso que o time do Paysandu pode aprontar para o time do Vila Nova. Eu acho assim que quando você vai enfrentar um favorito, né, Arlen, na competição, como era o Atlético Paranaense, uma derrota, você já até conta, bom, eu acho que eu posso perder aqui, entendeu? Mas posso garantir outro ponto lá, então meio que é uma derrota muito perdoável. O Paysandu não vai ter à disposição 2 jogadores, Rossi e Nicolas. Eles não viajaram com a equipe e foram poupados. O Rossi por sentir um incômodo no adutor da coxa. E o Nicolas, a informação que a gente recebeu ainda há pouco, antes do programa começar, é de que existe uma negociação entre Paysandu e o América Mineiro, o adversário do Remo na Série B do Campeonato Brasileiro. Como vocês avaliam essa situação e a possibilidade do Paysandu poder não contar mais com o Nicolas na sequência da temporada, Arlen? Olha, eu penso que o Nicolas, né, mesmo ele não tendo assim alguns lances aí nos últimos jogos, a torcida tá no pé dele, mas ele contribui bastante dentro de campo. E o Nicolas, com esses rumores da saída dele, né, a gente viu, eu subi agora lá no Instagram do Futebol Paraense, a torcida ali, alguns ali agradecendo, outros sentindo já sentindo a sua falta, mas enfim, eu penso que o Nicolas está buscando aí novos ares, diminuir essa pressão, né, que ele recebeu no Paysandu, mas é um atleta que no Parazão fez a diferença, né, é artilheiro, e se de fato for concretizada, acredito que a equipe bicolor, a diretoria também, vai saber repor ali para a posição. Vai fazer muita falta na sequência do ano, Jordana? É o seguinte, eu acho que eu sempre defendi o Nicolas aqui, eu acho ele um excelente atacante, ele tem um repertório muito grande dentro de campo, ele sabe ser garçom, ele sabe fazer um pivô, ele tem um repertório realmente para ajudar o ataque, mas ele não vinha numa boa fase para fazer gols desde 2024, desde a Série B, né? Então, acho que eu concordo muito com o Arlen, no momento que você não está conseguindo repor essa fase, você não está conseguindo sair desse mau momento, você vai procurar novos ares, você vai tentar jogar um pouco sem a pressão da torcida também. A torcida pega bastante no pé do Nicolas, às vezes não consegue nem analisar realmente a questão técnica do jogador. Então, acho que é novos ares para ele e para o Paysandu, sem dúvida, contratar agora um bom centroavante. Tem o Benítez, que pode assumir essa responsabilidade. Nicolas, que tem 9 gols em 18 jogos na temporada, é o artilheiro do Paysandu em 2024. E o Paysandu anunciou mais 2 reforços para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O goleiro Gabriel Mesquita e o atacante Ediel são as novidades no time bicolor. Ediel, tá, gente? Não é o Edielton, tá? Não vão tomar esse susto. O goleiro Gabriel Mesquita tem 26 anos e no ano passado fez parte da boa campanha do Operário na segunda divisão e este ano defendeu a equipe do Guarani de São Paulo, onde se destacou sendo o 6º goleiro menos vazado do Paulistão 2025 e o 3º em número de jogos sem sofrer gols. Foram 13 gols sofridos em 12 partidas. Outro reforço é o atacante Ediel, atacante de 22 anos, revelado pela Ponte Preta em 2023 e contratado pelo Cuiabá no ano passado e marcou 6 gols em 41 jogos. Em 2025, disputou apenas 4 partidas. O Ediel atua pelos lados do campo e também como camisa 9, mais 2 contratações feitas pelo Paysandu. O Gabriel entra no contexto de substituir o Adson, que era o 2º goleiro do Paysandu, que voltou para o Criciúma, e o Ediel para reforçar o setor de ataque
bicolor que, por exemplo, pode não ter mais o Borazzi para a sequência da Série B, visto que o contrato dele termina agora no meio do ano. Exatamente, é um contrato que eu acho que para as questões de Paysandu agora é um pouco mais caro, né? Acho que está ali em torno de 2 milhões, alguma coisa. Acho que foram 2 boas contratações, o Gabriel tem um currículo que fala por si só, o Eliel já entra no Paysandu, caso o Nicolas saia, para ser um grande reforço de composição de elenco, sem dúvida. A gente teve, ano passado, o exemplo do Juan Ribeiro, que conseguiu ajudar muito o Paysandu no momento que o Nicolas não estava rendendo, então pode ser esse jogador também. Agora, eu fico um pouco na bronca, porque eu acho que o Paysandu tem um excelente goleiro, espero que não seja o terceiro goleiro de novo, que é o Iago Haas. Em 2024 fez uma excelente temporada pela Tuna Luz brasileira e caso não seja o Matheus Nogueira titular, acho que merece esse voto de confiança. Ele que foi titular na Supercopa Grão-Pará. E agora vamos falar de futebol feminino no Paysandu. A equipe está na final da Copa Pará Feminino Adulto e decide o título amanhã às 9h30 da manhã no Seju contra a equipe do Tiradentes. O Paysandu é o atual campeão da competição estadual. E a técnica Aline Costa falou um pouco sobre mais uma final com a camisa bicolor e o início da Série A2 do Campeonato Brasileiro. Bora ouvir. A Copa Pará termina a última rodada hoje. Graças a Deus terminamos com um saldo muito bom, positivo. Foi uma competição que fez com que o Paysandu pudesse trabalhar, executar o que a gente vinha treinando desde janeiro. Então, graças a Deus, foi uma competição que nos preparou de uma certa forma para a A2. E é uma competição muito importante para nós, porque ano passado nós fomos campeões e a gente está buscando o bicampeonato, né? Sempre respeitando o adversário e elogiando as equipes que vieram até o fim da competição. Paysandu que tem conseguido se destacar nos últimos anos nas categorias de base do futebol feminino, Arlen. Embora não tenha conquistado ainda o título estadual desde quando reativou o departamento de futebol feminino, tem conseguido campanhas de destaque nos últimos anos, como, por exemplo, o acesso à segunda divisão e agora busca mais um título na categoria de base. É verdade, elas são guerreiras, né? A gente pode resumir aí o trabalho da Aline e de todas as atletas ali, que elas são muito batalhadoras, porque a gente vê a luta diária, a gente acompanha e sabe, né, do trajeto dessa ascensão do futebol feminino aqui no estado do Pará. E o Paysandu, assim como o Remo também, estão buscando aí o seu espaço. As atletas, eu estava lá e acompanhei ali não tinha tantas pessoas ali acompanhando, né? Então a gente percebe que há essa necessidade de nós estarmos mais presentes. E eu acredito que vai começar aí o brasileiro. Assim como o Paysandu está na segunda divisão, o Paysandu feminino também está na segunda divisão e vai fazer uma boa campanha. E o Remo também está lá. Sem dúvida. Eu acho que para jogar uma segunda divisão do feminino, ninguém melhor que a Aline Costa, né? Afinal, ela já foi campeã da Série A2 com o Pinheirense, uma técnica muito experiente. É muito importante a gente lembrar que no momento que o Paysandu decidiu desenvolver o seu futebol feminino, foi logo quando ela saiu do Pinheirense, o Paysandu pediu para ela formar esse time, para desenhar o projeto de futebol feminino do Paysandu. E eu acho que nesse momento, com o Paysandu e Remo dando um olhar mais especial, mais investimento para esses times, a gente acaba vendo um desenvolvimento e um todo no futebol paraense. A Tuna foi campeã paraense, agora está na Série A3, vai defender, né, o futebol paraense na Série A3. O Tiradentes, sendo uma potência, chegou ao quadrangular final do Parazão, agora chegou à final da Copa Pará Feminina Adulto. Então, é um desenvolvimento muito maior e que a gente sempre fala. A gente quer esse desenvolvimento para que essas atletas possam realmente ser atletas e vivam do futebol. Agora, mudando o tom de azul, o Remo entra em campo no domingo em Belém. E pelos lados do Bainão, o América Mineiro não preocupa tanto assim. A maior preocupação era em relação à presença do público no jogo de domingo. A gente vai conferir na reportagem seguida do Renan Melo mais novidades sobre a situação e depois dela a gente conta mais uma informação sobre o jogo de domingo, tá? Bora conferir. Em 2024, o Remo, ainda na Série C, teve o maior público da competição, com uma média de 16.704 torcedores. Só no jogo do acesso, por exemplo, o Leão levou ao estádio do Mangueirão mais de 54 mil torcedores.
Mas agora, na Série B do Campeonato Brasileiro, o clube azulino não vai poder contar com o torcedor nas arquibancadas no primeiro jogo em casa, contra o América Mineiro. Isso porque o time cumpre punição aplicada pelo STJD. Muito ruim, muito ruim, extremamente ruim sem a presença do nosso torcedor, porque todos que sabem que jogam contra nós, né, nós que jogamos aqui, sabem a força que tem o Fenômeno Azul em determinados jogos, momentos dos jogos, e eles que nos apoiam, nos dá aquele incentivo a mais, aquele gás em busca da vitória. Foi assim diversas vezes, né, o ano passado, foi assim diversas vezes já esse ano também, e é horrível você jogar sem torcida, né, ainda mais com a nossa torcida que é gigantesca. Essa punição foi aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por problemas com torcidas organizadas em uma partida contra o ABC no ano passado. O Remo foi punido com 3 jogos de portões fechados. E esse será o segundo jogo dessa punição, já que o clube cumpriu a primeira na partida contra o São Raimundo de Roraima pela Copa Verde. Embora não seja a primeira vez neste ano, o elenco sabe que jogar sem o torcedor nas arquibancadas não é fácil. Nosso espelho dentro de campo tem que ser o espelho deles também lá fora. A gente tem que estar sempre representando bem dentro de campo para trazer sempre eles para perto de nós, né? Aquele calor, trazer para dentro de campo, porque isso faz com que intimida ainda mais as outras equipes, né, que estiver jogando contra nós. Mas com certeza a gente sente muito, né, sem eles ali para nos apoiar, mas a gente sabe que tem que passar por isso, né? Uma coisa que aconteceu já tem um tempo, então com certeza o mais rápido que passar isso, eu acredito que seja melhor também, para que a gente esteja sempre eles aí até o final do campeonato com a gente ali torcendo, vibrando, nos ajudando bastante. Além da dificuldade de jogar sem torcida, o Remo enfrenta um dos favoritos desta edição da 2ª Divisão, o América Mineiro, que tenta retornar à Série A. Mas isso não parece ser um problema, já que o técnico Daniel Paulista garante que o time azulino está no mesmo nível do adversário. Com relação ao América, é claro que é uma camisa pesada, tem jogadores lá mais conhecidos, porque o investimento é maior. Agora, as coisas elas se resolvem dentro de campo. Eu acho que temos condições, junto com o América, de fazer um grande jogo, um jogo que vai ser um jogo muito complicado, um jogo difícil, porque o América tem, como você diz, tradicionalmente uma sobe e desce de Série A ali, já frequentou a Série A por muito tempo, né? Então, mas hoje está na Série B. E atenção, torcedor azulino, ainda há pouco a gente recebeu a informação de que o STJD liberou público para o jogo entre Remo e América Mineiro no domingo. O jogo vai ser às 4 horas da tarde e em instantes as redes sociais do Clube do Remo vão dar mais informações a respeito de preço do ingresso, onde comprá-los, mas vai ter público no jogo de domingo entre Remo e América Mineiro, ou seja, vai ser a estreia do Remo como mandante na 2ª Divisão do Campeonato Nacional. Lembrando que em 2021 o Remo começa a Série B sem público por causa da pandemia. Os torcedores foram voltando aos poucos, tanto é que o Remo nem jogou no Mangueirão naquele ano na 2ª Divisão e agora encara esse América Mineiro, que novamente tratado como um dos favoritos para subir para a 2ª Divisão, Arlen. É uma ótima notícia para o Fenômeno Azul, que vai poder ver o seu time atuando aí na Série B, né? Em casa. E agora é só aguardar, né, o Clube do Remo das últimas informações a respeito dos ingressos para poder aí se organizar, o torcedor se organizar, porque domingo a gente acredita que vai ser uma festa gigantesca. O Remo e o América Mineiro, estava dando uma olhadinha aqui nos últimos confrontos entre eles. O último jogo foi na Série B O Remo ganha essa partida por 2-0, inclusive, contra o América Mineiro, na Série B de 2004. E olha só, 2 gols de um conhecido nosso, Júnior Amorim. 2-0 para o Remo, 2 gols de Júnior Amorim. Marquinhos Belém jogou naquela partida, inclusive. Depois, um reencontro que, então, vai ser realizado de novo depois de 21 anos na 2ª Divisão do Campeonato Nacional. Remo que empatou na primeira rodada contra a Ferroviária e agora encara esse adversário, como falei anteriormente, que é tratado novamente como um dos favoritos para
conseguiu acesso à primeira divisão, Jordana. Eu consigo analisar que é um adversário muito difícil. A gente está falando de um América Mineiro que ele fica ali entre a Série A, entre a Série B, o investimento é muito maior. Eu acho que é um time que também dentro de campo dá trabalho, um time que sabe olhar muito bem a estratégia do seu adversário, consegue ter muita calma, principalmente no início do jogo, para conseguir neutralizar a estratégia do adversário, sobe de forma gradual, sabe cadenciar bastante o jogo, tem um poder ofensivo grande, então é um adversário muito difícil, mas que o Remo acaba de ganhar o seu principal jogador, que é a torcida. Então você vai jogar com um Mangueirão provavelmente lotado pelo Fenômeno Azul, que agora vai poder ver o time estreando na Série B, né, no Mangueirão. Então acho que o Remo tem que fazer valer esse mando de campo, é o condicionamento mais importante da Série B, fazer valer o mando de campo e aproveitar a presença da torcida para conseguir passar por esse adversário que com certeza é um dos mais difíceis. O Remo que na Série C do ano passado no Mangueirão não perdeu nenhuma partida. Final de primeiro tempo aqui no Esporte Cultura. Na volta a gente fala sobre Tuna Luz Brasileiro e muito mais. Não sai daí. Estamos de volta com o Esporte Cultura e como você já deve ter acompanhado aí na televisão, a gente vai falar sobre a Tuna e ninguém melhor para bater um papo com o artilheiro e também sobre o protagonista da final da Copa Grão-Pará e também no início da Série D do Campeonato Brasileiro, que é o atacante Édigo, o artilheiro da Tuna na temporada 2025. Muito boa tarde, Édigo, seja muito bem-vindo. Me fala um pouco sobre a expectativa para mais uma final da Copa Grão-Pará, agora defendendo a camisa da Tuna nesse jogo contra o Águia de Marabá. Boa tarde. Boa tarde a todos, muito feliz pela oportunidade. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, né? O Águia tem uma grande equipe, mas acredito que nos preparamos bem e estamos mais uma vez prontos para fazer história. Édico, que tem 23 anos, já passou aqui pelo São Francisco e também pelo Carajás. Jordana. Édigo, boa tarde para você. A gente fala muito da final da Copa Grão-Pará, claro, valendo uma vaga na Copa do Brasil, mas eu queria saber também da preparação da Tuna para a Série D. A Tuna, que é a terceira força do futebol do estado, né? O torcedor fica esperando, e não só o torcedor da Tuna, o torcedor de Remo e Paysandu também torcem muito para a Tuna voltar a ser protagonista no cenário do futebol nacional. Sabemos que a Tuna precisa disso, voltar aos holofotes, é uma grande força no estado, né? Resgatando um pouco toda a tradição que todo mundo sabe que tem. Estamos focados na Grão-Pará, né, que sabemos que é uma decisão muito importante, mas acredito que nos reforçamos bem, o elenco está ficando mais forte, mais qualificado, para que esse ano, sim, possamos conquistar o acesso para a Série C. Arlen. Agora, conta pra gente como é que é trabalhar com o Inácio, com o dia a dia, um treinador novo, né, que está começando também. Ele está estreando no Parazão, né, e aí já está fazendo aí a sua história, colocando seu nome aí na Tuna Luz Brasileira. Queria que tu falasse pra gente como é que é trabalhar com um treinador novo e bastante estudado, né, que a gente percebe que ele estuda bastante futebol. Cara, o Inácio é um grande treinador, né, eu costumo falar que ele tem muita estrela também. A primeira temporada a gente já chegou numa semifinal do Parazão, conseguimos passar na primeira fase da Copa do Brasil. E agora também já estamos em mais uma final, também teve da Supercopa. É um grande treinador, acredito que vai ter muito futuro, vai ter muito sucesso também, é um cara muito competente, junto com toda a sua comissão. E espero que juntos possamos conquistar também o nosso primeiro título, né? É isso aí. O Édico, que é paraibano, passou pelo Perilima, lá da Paraíba, Nacional, Náutico. Cara, eu te confesso que eu estou tentando há algum tempo pronunciar esse nome. É Tlaxcala, do México? É Coyote Tlaxcala. Tlaxcala. Tlaxcala, do México. Isso. Aí depois voltou para o Sport, que não é o Sport de Recife. Não. Aí começou a passagem pelo futebol paraense no São Francisco. 13 jogos e 3 gols. Jogou no Carajás, 6 jogos e 1 gol. E agora na Tuna, 14 jogos e 6 gols, Édigo. O que justifica essa temporada tão artilheira em relação a números? Afinal, uma boa média, 14 jogos e 6 gols marcados. É assim, eu tô praticamente voltando a jogar futebol, né? Quando eu voltei do México, acabei que tive uma lesão no joelho. E ano passado foi minha primeira temporada, digamos assim, no São Francisco. Estou mais confiante, mais em forma, mais concentrado. Acredito que a gente tenho 23 anos, mas já vi muita coisa e vem amadurecendo com o tempo. Jordana. Você falou pra gente sobre a questão do elenco, né? Ficar mais encorpado, agora ganhando mais consistência. E você joga ao lado de um menino que foi considerado por 2 temporadas a grande revelação do futebol paraense, que é o Gabriel Furtado. Então você tem jogadores muito habilidosos do seu lado. Eu queria que você falasse um pouquinho desse entrosamento da equipe. Cara, o Furtado é um grande jogador, tem muita qualidade aqui no estado, todo mundo conhece, já provou muita coisa, né? Também tem o Jaime, tem o Feijão que chegou, outros jogadores que, assim,
que isso nos credencia, acredito, talvez o acesso, né? Um elenco forte, um elenco qualificado para que possamos conquistar juntos. Arlen. Edgar, outra coisa que queria te perguntar também, né? Qual o cara mais resenha ali entre vocês, que deixa o ambiente mais leve, quando vocês estão sob pressão? Que falasse aqui pra gente também. É ele. É ele. É ele. Não. Tem um cara que é mais gaiato, assim, né? Rapaz, sem dúvidas, tem dois. Acho que o George e o Wesley. O Wesley, né, demais, né? Nossos dois laterais. Os caras são bons. Muita resenha. Tanto na concentração quanto lá no dia a dia. Todo momento. O cara chega triste, eles estão lá fazendo palhaçada, então a gente já muda o clima. Edgar, muito obrigado pela participação aqui no Esporte Cultura. Considerações finais, chama a galera aí para poder acompanhar o jogo de amanhã. Chamar o torcedor da Tuna, que possa fazer presente, para que mais uma vez possamos estar fazendo história. Tá certo, obrigado, Edgar. A gente segue agora no Esporte Cultura falando sobre o Águia, o adversário da Tuna na final da Copa Grão-Pará. Assim como a Tuna, a equipe também tem disputa da Série D do Campeonato Brasileiro e ambos chegaram na semifinal do Campeonato Paraense. E o técnico Silvio Criciúma projetou um confronto equilibrado. Bora conferir. Um jogo bom e novamente decidindo e é bem o que você frisou na colocação. O futebol tem espaço para vencedor, né? Tanto Águia quanto Tuna estão na mesma condição exata agora, né? Vão decidir a Copa Grão-Pará e uma semana depois vão estrear na Série D. Eu acho que pelo fato de serem as equipes terceiro e quarto, né, da competição, indo para a Série D, onde tem Remo e Paysandu disputando a Série B, o estado está bem representado e eu acho que são duas equipes que vão entrar, dois times que vão entrar bem fortalecidos na Série D também, mas o pensamento ele é da conquista imediata, né? Porque tem tempo de preparação para esse jogo e logicamente que depois desse para iniciar a Série D também tem tempo, né, de alguns ajustes, então vai ser uma grande final. O Águia que busca o título inédito da Copa Grão-Pará. Jordana, de que forma acreditas que o Águia entra nesse confronto contra a Tuna? Numa postura parecida, por exemplo, nesse confronto contra o Bragantino, um pouco mais cauteloso, buscando empate para ir para pênaltis, ou com um comportamento mais diferente, até porque é um adversário que vai enfrentar na Série D? Eu acho que tem tudo, na verdade, para ser um confronto mais aberto. O Águia pode tentar explorar muito essas laterais. Bruno Limão é um dos jogadores principais da equipe, um jogador que não perdeu o rendimento em nenhuma das temporadas anteriores. Acho que mantém o seu nível muito alto. É um jogador muito interessante. Tem o Kukri, que é uma das revelações também do futebol paraense desse ano. Então, tem jogadores muito importantes, mas sem dúvida a gente sabe que o Águia de Marabá, quando leva uma disputa para pênalti, se sente muito à vontade, porque tem Axel Lopes, que é o paredão, né, do Águia de Marabá. Então, acho que pode fazer um jogo mais aberto, mas em qual caso de empate, o Águia sabe segurar muito bem a partida. Tem favorito, Arlen? Olha, não tem favorito, está aberto aí esse jogo, né? Porque o Águia ele vem de duas vitórias com o Bragantino, que era o favorito, que estava vencendo aí nos últimos confrontos, estava lá em cima na tabela. Então eu penso que o Águia como a Tuna, eles são assim duas equipes bem organizadas e treinadas. Então amanhã lá no Souza, Mangueirão, isso, verdade. Lá no Mangueirão vai ser uma grande disputa. Fácil, o melhor jogo do final de semana. Inclusive, Tuna e Águia se enfrentam no Mangueirão às 4 horas da tarde amanhã, tá, galera? Jordana, obrigada pela participação no Esporte Cultura. Obrigado, Arlen. Obrigado a todos que me acompanharam até agora. Bom final de semana. A gente volta na segunda-feira. Você fica agora com o Ciência Parar. Tchau.